Meu amor e minha amora, tudo bem com vocês? Nessa videoaula de hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a nossa prova. Se você está aí com dúvida em alguma questão, fica super ligado que eu acho que eu consigo solucionar para você. Se não, fica também esperto no nosso e-mail ou na nossa live da próxima semana. Então vem aqui, ó. Questão 1. Após a Segunda Guerra Mundial, consolidou-se uma ordem político-econômica internacional que expressou de marca X. Então você vai me dizer, entre elas, o que se expressou fortemente ali depois da Segunda Guerra Mundial. A gente teve aí um conflito instaurado que foi extremamente forte, que foi a Guerra Fria. E ela significou o quê? Dentre esses significados da Guerra Fria, que é esse conflito aí de ideologias entre o capitalismo e socialismo, comunismo, enfim, o que dessas questões que estão aí entre A, B, C, D e E, o que está mais certo para você marcar como o que seria essa nova ordem política econômica que se estabelece, que é o que a gente estava estudando sobre Guerra Fria, beleza? Questão 2. Após a Segunda Guerra Mundial, a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que hoje é a atual Rússia, estruturou um plano de cooperação política com os países do Bloco Oriental, criado em 1947. A Rússia fez isso, gente, porque os Estados Unidos fez um plano de cooperação. Tudo bem? Ele desenvolveu aí, adotou aí uma política também de cooperação para que os países que tinham sofrido com a Segunda Guerra Mundial pudessem se sentir apoiados fisicamente a partir da utilização de empréstimos concedidos pelos Estados Unidos e diversas outras formas, apoiados para que eles se mantessem então tão capitalistas quanto antes, beleza? Então a Rússia, a URSS, também fez isso e ele teve um nome, beleza? Entre A, B, C, D ou E, qual foi o nome desse plano adotado aí pela URSS, beleza? Questão 3. Sobre a geopolítica na conjuntura imediatamente pós-Segunda Guerra, pode-se afirmar que essa aqui sempre vocês vão fazer essas questões pensando o seguinte: após esse conflito de Segunda Guerra, quais foram as consequências deixadas no mundo? Basicamente, se você tem em mente as principais consequências da Segunda Guerra, você consegue responder essas questões, beleza? Ah, professora, como assim consequências? Eu tenho aí a divisão da Alemanha entre Oriental e Ocidental, o Pacto de Varsóvia, eu tenho a criação do Muro de Berlim, eu tenho a mudança das Ligas das Nações para a ONU, eu tenho a instauração da Guerra Fria, que é o conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, que vai promover uma série de desenvolvimentos tecnológicos, uma corrida armamentista, uma forte e intensa utilização da mídia, do rádio, da televisão, das propagandas, para valorizar e para colocar as pessoas a favor de um tipo ideológico de política e de governo, tá? Então essas vão ser consequências, tá bom? Um novo tipo de imperialismo que vai surgir, que é o imperialismo voltado à dominação de países economicamente superiores a outros, a partir da concessão de empréstimos. Então aqueles outros países que estão necessitados de desenvolvimento vão se ver presos e dominados culturalmente, economicamente, politicamente falando, desses países que concederam os empréstimos. Isso vai ser um novo tipo de imperialismo, beleza? Isso vai fazer com que muitas culturas sejam massacradas e destronadas aí por outros países. Por exemplo, um novo tipo desse imperialismo a gente pode ver através da alimentação. Eu sei que a gente fez aí um Cine Movimento falando sobre um documentário sobre o McDonald's, certo? Ele, por exemplo, a gente vai ver que a dominação americana através da comida é muito forte. Um exemplo é o desenvolvimento e a força que o McDonald's tem no mundo, tá? Então isso é uma nova forma, um novo tipo de imperialismo que vai surgir a partir da Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, questão 4. Os Estados Unidos entraram fundamentalmente na Segunda Guerra Mundial no ano de 1941. Quais foram os principais fatores que causaram a entrada deles na guerra? Então você vai olhar o seguinte, que até esse ano os Estados Unidos estavam olhando a guerra de longe, pensando assim, entro, não entro, como é que fica? Mas teve aí um atentado
aconteceu alguma coisa específica que fez os Estados Unidos aí resolverem entrar na guerra. Eu quero que vocês me digam, não vai só botar assim, aconteceu isso, não. Eu quero que vocês me façam ali um enredo, que de fato me contem a historinha até chegar no fato que foi os Estados Unidos entrarem na guerra. Beleza? Então isso aqui é bem copia-cola, assim, no sentido de não tem muito o que se dizer sobre essa questão não, tá? Questão 5. Em relação à Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que, novamente eu tenho uma questão de marca X, e você vai lê-la com muita atenção. Aqui não está pedindo nem antes nem depois do conflito, está pedindo de fato coisas relacionadas definitivamente à Segunda Guerra Mundial, beleza? Questão 6. Sobre a Segunda Guerra, explique quais os países que compunham o grupo dos aliados. Questão B, quais os países compunham o eixo. Então essa aqui é para ninguém zerar a prova, muito fácil. Vocês vão me definir aí quais eram os países que estavam de cada lado, beleza? Questão 7. Explica o que foi a Guerra Fria com as suas principais características. Por que tem este nome? Você vai me dizer aqui principalmente sobre a disputa ideológica, que é isso que a gente tem cansado, que eu tenho, ficado até careca de tanto falar com vocês sobre a disputa ideológica, que é você tentar convencer os países, as pessoas, através de um estilo de vida, sendo apresentado a eles e a elas pelas propagandas, que o seu tipo econômico, político, ideológico é melhor. Como, de um lado, os Estados Unidos defendendo o capitalismo e do outro lado, a União Soviética defendendo o socialismo. Lembre-se de falar um pouquinho sobre o estado de bem-estar social, que vai ser extremamente difundido nesse tempo, beleza? Que é o governo ali tentando servir a população para que ela fale, nossa, esse tipo de governo, com esse tipo de economia, com esse tipo de ideologia, é o bom porque eu tenho um bem-estar. E esse bem-estar, por exemplo, nas potências capitalistas, vai estar extremamente relacionado com o poder e a capacidade de consumo da população. Então, tem coisas aí sempre em volta, beleza? Porque na ideia capitalista, eu preciso ter alguém que venda e o meu foco é sempre no lucro. E para eu ter lucro, eu preciso vender. Para vender, eu preciso ter alguém que compre, que consuma. Então, se eu tenho um Estado, um governo, uma nação, uma política que promove a ideia de que eu tenho um bem-estar, eu sou bom, eu estou bem na sociedade, eu posso ser feliz. A partir do momento que eu consumo cada vez mais, as empresas vão ficar super felizes, porque a sensação de felicidade das pessoas vai estar atrelada, ou seja, vai estar junto à ideia de comprar, de consumir, de ter alguma coisa. E isso vai desenvolver aí o lado capitalista de um país, tá bom? Então é mais ou menos nesse viés. Essa é uma coisa que eu quero que vocês entendam e que a partir do entendimento disso que eu falei, que a gente falou muito nas lives e muito nas videoaulas, que vocês me digam o que foi essa Guerra Fria, beleza? Questão 8, se eu não me engano é a última, deixa eu olhar aqui, gente, acho que é a últimazinha, meu negocinho saiu daqui, peraí só um pouquinho, meu computer, volta computer, questão 8, não é a última não, deixa eu voltar aqui, gente, só um pouquinho, isso. Em 1942, o governo brasileiro decretou estado de guerra contra a Alemanha e a Itália, enviando em 1944 tropas para o continente europeu. Com relação à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que, eu pedi para vocês aí fazerem até um trabalhinho sobre a participação do Brasil, do Bananão na Segunda Guerra, então eu sei que você está careca de saber, eu sei que você vai saber responder essa questão tranquilamente com os pés nas costas, ok? Questão 9. Os anos posteriores à Segunda Guerra Mundial foram tensos entre as grandes potências, considerando a organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, e o Pacto de Varsóvia, criados neste período, é correto afirmar que, você vai me dizer a relação aí do Pacto de Varsóvia e da OTAN dentro das opções que estão aqui, tá, gente? Fácil, 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 fácil. Bem mamãozinho com açúcar, beleza? Deixa eu apoiar aqui de novo, para eu conseguir voltar. Ótimo. Questão 10. Ai, meu suporte quebrou, gente, por isso que tá meio assim balançadinho, mas eu acho que vocês estão conseguindo acompanhar, né? Questão 10. As bombas atômicas lançadas contra Hiroshima e Nagasaki em 1945 resultaram da morte de aproximadamente 300 mil pessoas, vítimas imediatas da explosão ou de doenças causadas pela exposição à radiação. Aí lá mais um pouquinho para baixo está a pergunta de fato.
Considerando essa etapa e os efeitos das bombas atômicas, analise as afirmativas. Você vai olhar essas afirmativas e vai dizer para mim se elas estão certas ou se estão erradas. E as que estiverem certas você vai marcar. Beleza? É muito fácil. E aí eu vou colocar aqui embaixo uma questão extra, porque na prova passada, lembra que eu cancelei uma questão porque eu achei que a gente ia ter tido tempo de falar sobre ela, acabou que a gente não teve. Aí eu cancelei. Eu joguei essa questão para essa nossa provinha agora, que entrou aí como questão extra, para que vocês pudessem ter um pontinho a mais, para quem está um pouquinho apertado no ano, no trimestre, tá bom? Então, essa questão vai dizer o seguinte: sobre o uso das propagandas, explique como se desenvolveu a ideologia de guerra ressaltada neste período. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, lindo e bonito, que vocês devem estar cansados de ver e de ouvir falar. Por exemplo, o Capitão América, dos quadrinhos, isso mesmo. Ele é um exemplo de uma mídia de propaganda criada após a Segunda Guerra, ou ali, após não, né? Ele foi criado antes, durante a Segunda Guerra, para fazer com que as pessoas quisessem servir na guerra e entendessem o sentido da guerra. Então, para que vocês entendam essa pergunta, eu gostaria que você pudesse aí, se você quiser fazer essa questão extra, que não é obrigatória, mas se quiser você vai ganhar um pontinho a mais se for necessário, você pesquise a partir da criação do Capitão América, por exemplo, que é um desenho bacana. E aí você vai ver como que a propaganda na época do Capitão América vai ser criada e desenvolvida para fazer com que as pessoas acreditassem numa ideologia defendida por um país. Se quiser também ver aí o filme do Capitão América, o primeiro Vingador, que é o filme dele, e que ajuda super a você ter ideia e a entender bacana mesmo como que a propaganda vai ser desenvolvida nesse período, tá bom? E eu quero que você coloque aí. A gente também falou em live, falou em videoaula, então tá super tranquilo, tá bom? Qualquer outra dúvida, você vem na live e me pergunta, ou pode me mandar diretamente um e-mail, tudo bem? Um beijo, tô morrendo de saudade, até a próxima.